Olá pessoal, continuando a falar sobre conjuntos, vamos fechar agora a parte teórica falando sobre as operações com conjuntos. União, interseção, diferença e complementar. Aí no vídeo final de conjuntos eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Combinados então? Lembrando que este é um tema que cai em vários concursos, além de estar tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Este é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José, e vamos ao conteúdo. Bom, então começando a falar sobre operações com conjuntos, vamos falar de duas delas: união ou reunião e interseção, ok? Bom, o que é a união? Ela engloba todos os elementos do conjunto A e também do conjunto B, quando eu faço A união B. Então, A união B é todo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, pertenceu a A ou pertenceu a B, está valendo, faz parte do conjunto A união B, ok? Já a interseção, ele engloba todos os elementos em comum aos seus conjuntos A e B. Então, a interseção entre A e B, o símbolo é esse U de cabeça para baixo, enquanto que a união era o U de cabeça para cima. A interseção é todo X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, são elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e B. Perfeito? Isso é a interseção B. Olhando o diagrama de Venn, a gente vê aqui alguns casos. Por exemplo, quando eu tenho dois conjuntos que têm realmente uma parte de interseção. Quando eu quero fazer a união dos dois conjuntos, é simplesmente tudo. Então, o que eu tenho em A e o que eu tenho em B, tudo faz parte de A união B. Se eu tenho dois conjuntos disjuntos, ou seja, que não há interseção entre um e outro, não tem nenhuma parte comum, a união também é tudo que tem em A e tudo que tem em B. E quando B está contido em A, né, quando ele está dentro de A, aí, da mesma forma, né, tudo aqui é A união B, e a gente pode perceber que nesse caso em particular, a união B é o próprio A, né, que é tudo. Ok? Já em interseção, a gente pode ver que a interseção é justamente o que está em comum entre A e B. Então, nesse caso aqui, apenas o elemento 2 faz parte de A interseção B. Quando eu tenho dois conjuntos disjuntos, ou seja, que eu não tenho nenhum elemento em comum, a interseção é vazia. Conjunto e interseção entre A e B, nesse caso aqui, é vazio. E no caso em que B está contido em A, ou seja, A contém B, a interseção é justamente o conjunto B, ou seja, tudo que eu tenho em B aqui está também pertencendo a A. Então, esta é a interseção. Tudo que está em B e, ao mesmo tempo, está em A. Perfeito? Temos algumas propriedades. A primeira propriedade, que é pouco comum de se falar, é a propriedade idempotente. O que é isso? Se eu fizer A, união A, vai dar A. Que união A vai dar A. União A vai dar A e assim sucessivamente. Eu vou fazer milhões de vezes isso e sempre vai continuar dando A. E a interseção é a mesma coisa. Eu faço A interseção A, dá A, que interseção A, dá A. Então é uma operação que você faz várias vezes e você não muda em relação ao início. Ok? Segunda propriedade, comutativa. Tanto faz eu fazer A união B, ou seja, eu tenho A e eu uno os elementos de B, ou B e eu uno os elementos de A. Tanto faz a ordem, funciona do mesmo jeito. Na interseção, a mesma coisa. Se eu pegar A e pegar o que é comum a B, ou se eu pego B e vou lá e pego tudo que é comum a A, tanto faz, vai dar também para fazer e fica igual, comutativa. Tá? Eu posso comutar os conjuntos nessa operação. Associativa. Associativa é quando eu tenho a união ou a interseção, né? De três conjuntos eu posso fazer A união B e disso fazer união C, ou então eu posso fazer A união com B união C que eu faço primeiro. Eu faço primeiro B união C e aí depois eu faço a união com A. Tanto faz. Na interseção a mesma coisa. A interseção B e depois eu faço a interseção com C, ou eu faço primeiro a interseção de B com C e depois a interseção com A. É a mesma coisa. Eu tenho a propriedade associativa funcionando em ambos, tá? Elemento neutro. A propriedade de elemento neutro é um elemento que, ao você utilizar ele, o resultado permanece o que era antes. Então, por exemplo, elemento neutro na união é o vazio. Se eu pego um conjunto e faço a união dele com vazio, eu continuo tendo o mesmo conjunto. No caso da interseção, o elemento neutro é o próprio conjunto universo. Nesse caso, esse U aqui é o conjunto universo.
Então, a interseção entre o conjunto A e o conjunto universo, que é o todo, é o próprio A. Tá ok? Então, essa aqui é uma pequena diferença, né? O elemento neutro na união é o vazio, enquanto que o elemento neutro para a interseção é o conjunto universo. Tá bom? Agora, algumas propriedades, mas mostrando união e interseção na mesma expressão, para vocês verem um pouquinho isso funcionando. Então, a primeira coisa é que existe a propriedade distributiva da união em relação à interseção. Então, eu posso fazer, como a gente faz lá na multiplicação e na soma, eu tenho A união e, entre parênteses, B interseção C. Eu posso fazer A união B, que fica aqui, interseção com A união C. Se vocês lembrarem, vocês vão ver que na multiplicação e soma existe isso. A distributiva da multiplicação em relação à soma dá para fazer. X vezes Y mais Z. Eu posso fazer X vezes Y mais X vezes Z. Eu faço a distributiva e está aqui prontinho, funciona. Só que da soma em relação à multiplicação, ela não funciona. Se eu fizer X mais Y vezes Z, e eu disser que isso seria x mais y vezes x mais z, isso não funciona, dá errado. Então, isso não pode fazer, estaria errado. Só que quando eu faço união e interseção, elas permitem fazer união em relação à interseção e interseção em relação à união. Aqui em cima eu já tinha mostrado em relação à união, em relação à interseção também funciona. A interseção com B união C pode ser feito A interseção B, aqui, união à interseção C. Então, eu tenho a propriedade distributiva funcionando tanto da união em relação à interseção, quanto da interseção em relação à união. E aqui dois exemplos disso, só que levando em conta duas vezes o mesmo conjunto. Olha só, A união à interseção B. A interseção B é isso aqui, só esse pedacinho. E o A é o próprio A. Quando eu uno A com essa interseção, vocês percebem que dá o próprio A. Isso aqui dá. Da mesma forma, A interseção com A união B. Eu faço primeiro A união B. Está aqui. Peguei tudo. Tudo isso aqui é A união B. Interseção com A. Interseção com A. O que tem aqui e tem ao mesmo tempo aqui? É justamente o A. Então, isso aqui dá A. Perfeito? Tem algumas questões que fazem esse tipo de coisa para você ir dizendo o que dá cada combinação de operações. Tá? A gente vai ver isso no outro vídeo que vai ser de exercícios. Tá? Agora vamos trabalhar com quantidade de elementos. Por exemplo, quando eu tenho um conjunto A e um conjunto B, em que o número de elementos de A é 10, então aqui eu tenho 10 elementos, e o conjunto de elementos de B é 8, e o problema me diz que a interseção entre os dois, ou seja, os elementos que são comuns a A e a B, são 3. Eu tenho 3 elementos assim. Então, qual seria o número de elementos da união entre A e B? Como é que a gente faz? Bom, primeiramente, o que está circundado aqui em preto, eu tenho 10 elementos, e o que está circundado em vermelho, eu tenho 8 elementos. E aqui no meio, que está marcado em verde, né, eu tenho 3 elementos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quantos elementos eu tenho aqui nessa parte azul, quantos elementos eu tenho aqui na parte amarela. Coisa bem simples. 10 menos 3, eu tenho 7 aqui, se tudo isso aqui são 10. E aqui são 3, aqui são 7. Da mesma forma aqui, se tudo aqui são 8 e aqui eu tenho 3 elementos, aqui são 5. Então, eu tenho esses elementos em cada parte. Para saber agora a união, o que é que eu faço? É só somar esses 3 pedaços que são as 3 áreas dessa figura. Ou seja, 7 mais 3 mais 5, que dá 15. Vocês talvez tenham aprendido uma formulinha, que é essa aqui. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Pode ser feito assim? Pode. Mas vocês vão ver que quando eu começo, por exemplo, a ter 3 conjuntos, é mais fácil fazer pelo diagrama de Venn do que ficar usando fórmula. Tá? Mas tudo bem, a fórmula aqui o que ela quer dizer? Que a união dos dois conjuntos é o número de elementos de A, ou seja, tudo isso aqui, mais o número de elementos de B, que é tudo isso aqui, só que essa parte aqui eu contei 2 vezes, para A e para B. Então eu tenho que tirar uma delas. Então, menos o número de elementos de A interseção B. É só isso, tá legal?
Vamos fazer então um exemplo que leva em conta 3 conjuntos? Essa questão caiu em 2024, esse ano, numa prova da Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Vamos lá? Em uma escola, 60 estudantes estão matriculados em matemática, 45 em física e 30 em química. Vamos fazer esse primeiro diagrama? Matemática está aqui com 60 elementos, física está aqui com 45 elementos e química está aqui com 30 elementos. Então, você já vai montando o diagrama de Venn com as partes de interseção aí possíveis. Sabe-se que 15 estudantes estão matriculados em matemática e física, ou seja, aqui eu tenho 15. 10 em física e química, então aqui eu tenho 10. E 5 em matemática e química, isso aqui eu tenho 5. Então, representando isso aí, eu boto que eu tenho 5 aqui, 15 aqui e 10 aqui. Legal? Se 3 estudantes estão matriculados em todos os 3 cursos, ou seja, essa parte comum aos 3 aqui, são 3 alunos. Então, se eu tenho 3 alunos aqui, calcule quantos estudantes no total estão matriculados em pelo menos um dos cursos. Ora, o número de alunos matriculados em pelo menos um dos cursos é justamente a união de todos que estão aqui em todos os cursos. É a união dos conjuntos M, F e Q. Então, como é que eu faço isso? Bem parecido como a gente fez lá para 2 conjuntos. Eu tenho que achar nessa área aqui quantos elementos eu tenho, nessa área, nessa, e depois somar tudo. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 15. Se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 12, que é 15 menos 3. Da mesma forma, aqui eu vou ter 10 menos 3, 7. E aqui eu vou ter 5 menos 3, 2. Perfeito? Para calcular essa parte aqui, eu tenho que tudo é 60. E aqui eu tenho 2, 3 e 12. Perfeito? Então, como é que eu vou calcular isso? 60 menos 2, menos 3, menos 12, que dá 43. Da mesma forma, nos outros, a gente vai fazer a mesma coisa. 45 menos 12, menos 3, menos 7, dá 23. E 30 menos 2, menos 3, menos 7, dá 18. E agora é correr para o abraço. Agora é fazer a soma. 12 mais 3, mais 2, mais 7, mais 23, mais 43, mais 18. Eu somei essas partes individuais aqui, eu tenho um total de 108. Perfeito? Então, é muito fácil fazer por diagrama de Venn. É só usar o diagrama de Venn que a resposta vem. E depois desse trocadilho, só me resta ir para as próximas operações. Vamos lá. Diferença e complementar. São as duas outras operações que a gente vai falar agora. Diferença, A menos B. Complementar é esse C comprido. E aí o B em cima e o A embaixo significa complementar de B em relação a A. Vamos andar um pouquinho aqui para a gente falar sobre isso. Diferença A menos B. Ele engloba todos os elementos de A que não pertencem a B. Ou seja, A menos B são todos os elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Eu tenho A e eu tenho B pegando uma parte do A aqui. Eu vou retirar tudo que pertence a B, só vai ficar o que pertence exclusivamente a A e não pertence a B. Tá bom? Só que no complementar, basicamente são todos os elementos que faltam a B para ele se tornar A. Ou seja, eu tenho A e eu tenho B, tudo que falta ao B para se tornar A. Basicamente, X pertence a A e X não pertence a B. É o que falta a B para se tornar A. Mas com uma particularidade. Qual é a particularidade? É que isso só pode ser feito, no caso de complementar, para B subconjunto de A. Ou seja, quando B está contido em A. Porque pensa bem, se é o que falta a B para virar A, o B tem que estar dentro do A, porque se o B tem algum elemento que não pertence a A, ele nunca vai virar A. Vamos ver isso no diagrama de Venn, que isso vai ficar bem claro. Diferença, A menos B é tudo que está em A e não está em B. Então, o B extrai esse 2 do A e fica só isso aqui. Então, A menos B é essa parte aqui. Quando eu tenho dois conjuntos disjuntos sem nenhum elemento em comum, é o próprio A, que o B não vai retirar nada. E para o caso em que B está contido em A, nós temos que é essa parte externa que fica quando eu retiro B. Então, A menos B vai ser justamente essa parte externa ao B, mas que pertence ao A. Tá bom? Quando eu vou para o complementar,
entra aquilo que eu falei, complementar só pode ser feito quando B está contido em A. Então, nessa situação, o B não está contido em A, então não tem sentido falar, o que falta B para virar A. Não é 1 e 3, porque o B, se tiver 1 e 3, ele não vai ser o A, porque ele já tem o 4 e 5 que não pode ser tirado. Então, o B nunca vai se transformar em A, se eu acrescentar algum elemento. Eu tenho, na realidade, que tirar. Da mesma forma, quando eles são disjuntos, não dá para fazer também. Agora, quando B está contido em A, sim, é o que falta B para se transformar em A. Ou seja, X e Y nesse caso aqui. É o que falta B para se transformar em A. Você percebe que é a mesma coisa, é fazer A menos B. Só que o complementar só pode ser feito quando B está contido em A. Quando B não está contido em A, eu posso fazer diferença, que é esse caso aqui, esse ou esse. Tá legal? Bom, algumas operações assim entre um conjunto e ele mesmo, né, mas fica bem óbvio, A menos A. Se eu pegar todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a A, vazio, eu estou tendo uma contradição. E no caso de complementar de A em relação a A, é o que falta A para ser A. O que é que falta A para ser A? Vazio. É bem lógico isso aí. E nesse caso, ela pode ser definida porque o A é um subconjunto do próprio A. A gente já viu isso lá no vídeo 2, a parte 2 de conjuntos, tá? Que, inclusive, eu recomendo tanto a parte 1 quanto a parte 2. O link eu vou botar aí no final e também na descrição. Bom, ela não é comutativa. Se eu pegar A e retirar B, não é a mesma coisa que pegar B e retirar A. Esse exemplo aqui, por exemplo, é bem nítido. De A eu tiro B, fica isso. De B eu tiro A, ficaria isso aqui. Então ela não é comutativa. Logo, a complementar também não é comutativa, né? Porque a gente viu que ela basicamente é a diferença, só que para os casos em que B está contido em A, então ela também não é comutativa. Beleza? Se ficou alguma dúvida, eu recomendo esses 2 vídeos da esquerda que falam sobre conjuntos, assim como, se desejarem, podem colocar nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações do sininho para ser avisado de novos vídeos. E vem aí um vídeo de exercícios para fechar o tema de conjuntos, tá bom? Um grande abraço!